Olá, queridos alunos. Meu nome é Mayron Seudo Andrade. Sou professor da disciplina de algoritmos. Vamos iniciar hoje nossa primeira aula em que tentaremos entender o que é o algoritmo. Nós vamos falar sobre a definição de algoritmos, o que ele é e para que ele serve. Tentar ter uma visão geral primeiro, identificar o que é um algoritmo, qual finalidade a gente usa ele e como a gente pode aplicar esse cara. Depois nós vamos entender o que é a solução de problemas, como que a gente consegue se organizar para resolver um problema. Tentar ver um pouquinho algumas coisas sobre lógica, dar algumas diquinhas de como a gente organiza o nosso pensamento, como a gente organiza a análise dos problemas para resolvê-lo. A gente se organizar para isso. Depois vamos ver as etapas para a construção de um algoritmo, que é o objetivo principal da nossa disciplina. Entender como eu vou analisar, como eu vou me organizar, que passos eu preciso seguir, o que eu preciso para construir um algoritmo que depois, futuramente, com as próximas disciplinas, vão virar programas de computadores. Ok? Primeiro a gente precisa entender qual que é o conceito, o que é o algoritmo. O algoritmo ele tem várias frentes, várias definições, várias aplicações, vários usos. A origem do algoritmo é uma palavra derivada de um nome de um matemático. O nome dele é Abu Jafar Muhammad Al-Khazarmi. O algoritmo, a palavra algoritmo, ela deriva desse sobrenome dele, que é Al-Khazarmi. Depois, com as linguagens, vão mudando e vão se adaptando, acabou chegando nesse algoritmo. Só o Al ficou igual, né? E ele, basicamente, esse matemático, ele introduziu a escrita de alguns cálculos através de uma sequência de passos. Antigamente se utilizava a ferramenta para se fazer cálculo, não tinha um passo, não tinha essas regras que a gente coloca de divisão, soma, e desenha, e divide, pega o resto e tal. Não tinha todos aqueles passos que vocês aprenderam lá na primeira série, segunda série. Era simplesmente com o ábaco. Colocavam-se o ábaco, iam mexendo as pedrinhas para lá e para cá. Muitas das pessoas que faziam essas contas não tinham nem ideia como isso era feito, porque era feito, e simplesmente fazia, na hora da organização final do ábaco, sabia o resultado da conta. Esse matemático veio definir os passos e as regras para se fazer as contas sem utilizar o ábaco. E com essas regras foram os primeiros algoritmos esse passo a passo para fazer, foi o primeiro algoritmo que se tem história, que se ficou registrado para fazer um cálculo. E ele, como foi um matemático que desenvolveu isso, que criou os primeiros algoritmos, que são chamados pela história, né? Ela tem uma aplicação matemática, o algoritmo, que basicamente é uma sequência de procedimentos, uma sequência de passos que é utilizada para realizar e desenvolver cálculos. A ideia de se fazer essa sequência de passos é minimizar o esforço, é que eu não precise ficar me esforçando com lógica, precisando aplicar muito conhecimento, é simplesmente repetir o que alguém já fez. Se eu conheço quais são os prazos para fazer, eu automatizo os processos, automatizo o meu esforço, repito aqueles passos e tenho a minha tarefa feita rapidamente. Na programação, que é o que mais interessa aqui para a gente, o algoritmo é uma sequência de passos finitos. Na matemática, ele geralmente também é finito, ele tem que ter um início e um fim bem delimitado, a gente vai ver isso durante o curso, e bem estruturado, que podem ser automatizados. Isso é importante, a gente quer transformar isso num programa, esse algoritmo tem que ser possível de ser automatizado, de ser convertido em um programa, e implementado utilizando uma linguagem de programação. Então, é uma sequência de passos que eu consigo passar para dentro de uma linguagem de programação para que um computador automatize, para que o computador realize essa sequência de passos para nós, onde nós não precisamos realizar esforços, o computador faz para nós. O algoritmo é só isso, só uma sequência de passos. É algo muito simples mesmo, tá? A construção dele não é tão simples, às vezes pode ser complicada, mas o conceito dele é bem simples, nada mais do que isso. Tá? Então é uma sequência, uma definição mais formal para nós aqui. A sequência finita de instruções definida de forma clara e sem ambiguidade. A gente vai ver isso daqui, vamos falar um pouquinho mais logo à frente. De forma que possa ser executada e reproduzida pelo interpretador ou leitor. Ou seja, eu tenho que definir de forma clara para que quem está lendo, quem está interpretando, seja uma pessoa, seja uma máquina, seja capaz de reproduzir o que ali está escrito. Se eu definir um algoritmo, qualquer pessoa que ler esse algoritmo tem que ser capaz de reproduzi-lo. Então, por isso que existem algumas regras, existem algumas formalidades que a gente segue na hora de escrever um algoritmo. Não escreve ele de qualquer forma. Por isso que nós vamos aprender essas regras no decorrer da nossa disciplina. Ok?
Vamos ver um exemplo do algoritmo do MDC. Vocês aprenderam o máximo divisor comum lá da matemática. Vocês aprenderam isso na escola, lá atrás. Talvez não se lembre detalhadamente, mas vamos ver rapidinho como ele funciona. Imagina aqui que eu quero calcular o MDC entre dois números, 34 e 6. E aí eu vou seguindo aqui os passos bonitinho, o algoritmo para se calcular. Esse algoritmo lá de Aristóteles, também conhecido, um algoritmo famoso esse. O primeiro passo diz, divida A por B e obtenha o resto R1. Então vou lá, divido 34 por 6, dá 5, o meu resto é 4. Segundo passo, se R1 igual a 0, então o MDC desses dois números é o número B. Meu R1 é 0? Não, não é 0. Então ainda não alcancei meu MDC. Vou para o próximo passo. O próximo passo é, se R1 diferente de 0, divida o B, que no nosso caso é o 6, pelo R1, que no nosso caso é o 4. Então eu faço 6 dividido por 4 e vou obter o R2. Vamos fazer essa divisão. Divido 6 por 4, dá 1. E está aqui meu resto, meu R2, certo? E aí vou verificar. Próximo passo. Se R2 igual a 0, o MDC é o R1. Nosso R2 é igual a 0? Não, não é igual a 0. Nosso R2 é igual a 2. Próximo passo. Se R2 diferente de 0, eu vou dividir o R1 pelo R2 e obter o meu terceiro resto. Vamos fazer isso novamente. O R1 é o 4, o R2 é o 2, 4 dividido por 2 dá 2, e eu tenho meu resto aqui que é 0. Vamos verificar o próximo passo. Se o R3 é igual a 0, então o MDC de A e B é o R2. Então o meu MDC, no caso aqui, é o meu R2. Quem que é o R2? O 2. Esse cara aqui, que é esse, lembra? Aqui do R2 está escritinho aqui embaixo. Aqui. Tem um R2, está ali no cantinho. O meu MDC, entre 34 e 6, é 2. O máximo divisor comum é 2. Então, conseguimos achar nosso resultado. Se por um acaso aqui não tivesse dado 2, professor, como que a gente faz? Tem mais um passo aqui no algoritmo. Se o R3, diferente de 0, a gente ia voltar nesse caso aqui e ia ficar repetindo esses dois passos até que o resto fosse 0. Vocês viram como está simples? Claro, uma sequência de instruções, uma sequência de passos que eu vou repetindo até obter o resultado desejado. A sequência é finita, a quantidade de passos aqui é finita. Uma hora eu vou chegar no resultado desejado. Viram como é simples? Como é fácil? Nada mais do que isso. Esse é um exemplo de algoritmo, tá? Para que a gente consiga criar esses algoritmos, aí que vem a parte mais complicada. Que aí a gente precisa usar a lógica, por isso que a gente chama de lógica de programação, algoritmos que utilizam a lógica de programação. Vamos tentar ver rapidinho o que é a lógica para depois chegar na lógica de programação. A lógica primeiro. A lógica é um ramo da filosofia que estuda e cuida de regras e estruturação do pensamento, como eu tenho que organizar o meu pensamento para poder resolver aquele problema, para a solução de problemas. Então, a lógica, a ideia de lógica, de organizar o nosso pensamento para chegar a uma conclusão, para chegar a uma solução, ela não é matemática, ela não é exata, ela é filosófica. Só que a matemática se apropriou disso e definiu regras para aplicar isso melhor. Tá? Ela apresenta formas e técnicas para a gente estruturar a nossa argumentação na solução do problema. Então, não é nada mais a lógica, não é nada mais as ferramentas, as técnicas que nós vamos utilizar para resolver nosso problema. A nossa disciplina não é de lógica, nós não vamos entrar, mas a gente vai tentar, junto com vocês, organizar algumas técnicas, algumas ferramentas, para que a gente consiga resolver com mais facilidade nossos problemas. Okay? Alguns exemplos de problemas de lógica. Problema dos 9 pontos. Muitos de vocês já devem ter visto isso, simplesinho de resolver. Qual que é a ideia? Eu passar uma linha, na verdade, 4 retas conectadas que passem por todos os 9 pontos. Ou seja, fazer uma linha sem tirar a caneta do papel que passa pelos 9 pontos. Isso não é tão simples, parece simples. Comece a tentar e vocês vão ver que não é tão simples. Mas existe uma solução fácil. Eu vou falar aqui para vocês rapidinho. Faz assim, assim, assim e assim. Tá vendo? Quase que eu errei aqui também.
Viu como não é tão simples? Só para prestar atenção. Não tirei, fiz 4 linhas, 1, 2, 3, 4, e resolvi o problema. Mas se você ficasse tentando, aí muita gente fica um tempão tentando e não consegue. Precisa de lógica, você precisa fazer uma técnica, você precisa de uma técnica para resolver. Essa técnica mais provável de se utilizar tentativa e erro. Você vai tentando, tenta de uma forma, tenta de outra, até não conseguir. Você pode tentar desenhar e resolver. Outro exemplo de outra probleminha de lógica bastante utilizado, a Torre de Hanoi, onde eu tenho os meus bloquinhos e eu quero tirar os bloquinhos desse lado e passar para aquele, de forma que eles estejam na mesma sequência, sempre o menor em cima e o maior embaixo, só que em momento nenhum eu posso colocar um maior em cima de um menor. Aí eu preciso ir trocando, pegar esse primeiro bloquinho, passo para cá, pego o segundo, passo para lá, aí passo esse aqui para lá e vou fazendo toda essa lógica. Esse daqui depois vocês podem tentar. Se procurar na internet, acha facinho o resultado desse também. Inclusive esse daqui tem na internet um GIF animado que mostra já a solução. É bem simples. Você vai passando para lá e para cá, você vai tentando até você conseguir, até você achar a lógica relacionada com um conjunto de regras definidas para esse problema. Tentativa e erro é uma forma muito usual, principalmente na matemática. Existem outras regras. Aí eu sugeri aqui para vocês darem uma olhada em alguns sites que tem bastante probleminha. Desenvolver a técnica do raciocínio, a técnica lógica, na nossa disciplina, na área computacional, na área de desenvolvimento de software, é muito importante. Então é bom que vocês... Ah, professor, não tem nada a ver com a disciplina, são programinhas, igual se você entrar lá no desafio de raciocínio de lógica e matemática. A maioria do problema das 12 moedas, da água e do vinho, tem aqui no outro, no racha-cuca, tem outros problemas do teste de Einstein. Professor, mas esses não são problemas de computação, não tem nada a ver. É legal, eu preciso olhar, fazer isso? É legal você olhar. É importante você ver isso. Porque você vai achar formas de se organizar, além das que a gente vai discutir aqui, para resolver problemas. Para achar soluções em que você precisa raciocinar, você precisa de um raciocínio lógico, de se não está dando certo dessa forma, eu vou tentar daquela outra forma, para resolver problemas. E em programação você precisa muito disso. No desenvolvimento de software você precisa muito disso. Essa é a disciplina base para que você possa começar a aprender qualquer tipo de programação de desenvolvimento de software que você deseje. Tá? Por isso que fica a dica, entra lá no testes dos desafios de matemática e no racha-cuca, que tem bastante teste, é legal, você gasta um tempinho ali, é divertido, vale a pena. Às vezes você não gostou de um, pula, vai para o outro, procura outro ali, tem alguns mais legais, uns mais fáceis, outros mais difíceis, faz alguns lá, vale a pena esse esforcinho para que você desenvolva um pouco a sua forma de resolver. Existe uma ferramenta, uma técnica para resolução de problemas desenvolvido pelo Jorge Polya, que ajuda bastante na resolução dos problemas e que a gente enfrenta como programador, como desenvolvimento de software, e a gente vai utilizar aqui na resolução de algoritmos, que é basicamente estruturar a resolução do nosso problema, basicamente em 4 etapas. A primeira etapa, eu vou entender o problema. Na segunda etapa, eu vou planejar o que eu preciso fazer. Calma que a gente já vai ver com mais detalhes como isso funciona. Na terceira etapa, eu vou executar aquilo que eu vou fazer. E na quarta etapa, eu vou verificar se a solução que eu cheguei está correta. Tá? Como que isso funciona, professor? Na primeira etapa, a gente vai tentar identificar quais são os dados, quais são as informações, os valores que são importantes no meu problema. Isso você deve ter lembrado. Lá na matemática, seu professor, a maioria dos professores de matemática utilizam essa técnica. Eles não dão esse nome, não falam para vocês que é resolução de problemas de Polya, mas ele basicamente se usa essa solução, onde eles pedem lá na física, quando você aprende lá na escola, identifica as variáveis, anota em cima, V igual a tanto, a velocidade, o espaço, o tempo é igual a tanto, anota primeiro todos os valores para depois a gente começar a fazer o problema. Basicamente é isso. Tá? Então identificar os dados, identificar a incógnita. O que é incógnita? Identificar o que eu quero saber, qual é o meu problema, qual a pergunta, o que eu quero responder. Muitas vezes a gente não consegue resolver um problema porque a gente não entende o que ele está perguntando. A gente não identifica, a gente não acha. Esse momento, entender o problema, é importante. Eu posso resolver um problema, chegar numa solução, mas a solução não é o que o problema pediu.
É possível fazer isso? Muitas vezes é possível fazer isso. Se eu não prestar atenção qual a exata pergunta, eu posso resolver o problema errado. Eu resolvo um problema, mas não aquele que foi me perguntado. Isso costuma acontecer muito em provas. Às vezes não lê a prova direito e a resposta da prova não é aquilo que foi perguntado. Você respondeu outra coisa. Às vezes porque não prestou muita atenção, não interpretou corretamente. Desenvolvimento de software é a mesma coisa. Se você não souber o que você quer daquele software, qual tem que ser a saída, qual tem que ser o resultado, você pode desenvolver um software errado. Identificar as condições que precisam ser respeitadas. Então, não só o resultado, mas algumas regras que estão nesse meio, durante o desenvolvimento, que eu vou ter que ter consciência dela e tomar o cuidado para não desrespeitá-las durante o desenvolvimento do problema. E verificar se é possível satisfazer a condição com os dados informados. Isso é importante também. Existem problemas que não podem ser solucionados com aquelas informações que estão ali. Muitas vezes eu preciso de mais informações do que as que estão ali. Eu vou precisar buscar mais informações. Vou precisar requisitar mais informações. Geralmente, em uma prova, em um trabalho, coisas desse tipo, a gente tem os probleminhas, já vem com todas as informações necessárias. Porque senão isso gera uma falha. Agora, na vida real, não é bem assim. Na vida real, quando eu tenho um problema meu, ou um problema de um cliente, um problema de um amigo para resolver, muitas vezes eu não tenho todas as informações. Quando eu preciso fazer um software, preciso achar a solução para um cliente, nem ele tem todas as informações necessárias. Eu preciso identificar quais as informações necessárias para depois resolver. Tá? Mas aqui a gente vai restringir um pouquinho, as nossas soluções vão ser mais simples durante essa disciplina, porque o foco é no aprendizado dos algoritmos, da programação. As questões mais complexas de software, de visualização de software, vocês vão aprender em outras disciplinas no decorrer do curso. Okay? Segunda etapa, planejar. Planejamento. Que é, basicamente, procurar achar alguma semelhança entre o problema que você já resolveu. A melhor forma de eu resolver um problema é já saber o que eu tenho que fazer. Usar uma técnica, usar uma ferramenta, usar um método, uma metodologia que eu já fiz. Eu comparo todos esses problemas que eu já resolvi. Eu já resolvi algum problema parecido com isso? Já resolvi. O que eu vou usar? Só preciso dividir, somar, subtrair, eu acho a solução. Pronto. Simples. A ideia é sempre fazer a primeira ferramenta fácil para a gente resolver um problema é buscar semelhança com o que eu já conheço. É muito mais fácil eu resolver algo que eu já conheço com algo que eu nunca vi. Reler o problema. Se eu não tiver conseguido encontrar as etapas necessárias para resolvê-lo. Se eu fiquei na dúvida, poxa, mas como que eu faço aquele passo? Reler, lê 10 vezes, 15 vezes, não tem problema. Você precisa planejar, eu preciso saber como eu vou resolver o problema. Eu preciso montar, arquiteturar a minha solução. Não adianta eu sair querendo resolver logo de cara se eu não sei nem por onde começar. Eu preciso saber por onde começar. Que técnica, que ferramenta, qual abordagem. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo, vocês vão entender melhor isso. Quando tiver conseguido, escreva essas etapas. Não tenha vergonha de escrever, de desenhar. Sem ser prolixo e impreciso. Muitas vezes a gente desenhar a solução que a gente fez, escrever antes de realmente executar, antes de realmente fazê-la, ajuda a gente a identificar falhas na nossa solução. Ajuda a gente a ver pontos que nós esquecemos, que nós não tratamos. Ajuda a gente a ver a solução. A gente vai ver isso também, no exemplo. Tá? Depois, na próxima etapa, o executar. A terceira etapa, executar. Vou acompanhar todas as etapas. Eu vou verificar as etapas anteriores, vou validar as etapas anteriores. A palavra correta é validar as etapas anteriores. Eu vou pôr em prática tudo aquilo que eu planejei na segunda etapa. No nosso caso eu vou escrever o código. Eu vou escrever o meu algoritmo. Eu vou escrever o meu programa, tá? E a última etapa, que é o verificar, eu vou validar se aquela minha solução está correta. Eu vou pegar aqueles dados iniciais e vou testá-los, vou ver se existe uma forma diferente de fazer aquilo. Consigo justificar todas as minhas etapas, eu consigo garantir que aquilo que eu fiz está correto. Eu consigo visualizar outra solução. Depende daquela solução que eu fiz, ela até resolve, mas ela não é a melhor solução. Eu vou validar, eu vou testar se existem melhores soluções do que aquela. Consigo ver outra aplicação para a solução encontrada? No momento de validação, é importante que eu aprenda bem aquilo que eu fiz,
para o caso de outras situações, para o caso de outras soluções. É muito importante que nessa etapa eu tenha uma visão do problema como um todo. Entenderam? Então essas são as 4 etapas principais para a resolução de um problema genérico, de qualquer problema. Só que aí eu tenho a questão o nosso objetivo é a resolução de algoritmo. Resolução de um problema mais específico, por um algoritmo. Essas 4 etapas, o Polya propôs elas de modo geral, para você resolver qualquer problema da sua vida. Ele fala que se você seguir essas 4 etapas, qualquer problema, a possibilidade de acerto, de sucesso na resolução desse problema é muito alta. Só que a gente quer resolver um algoritmo. A gente quer fazer um programa, utilizar a lógica de programação para resolver o problema. Então, vamos comparar as etapas necessárias com as etapas para os algoritmos. Então, a etapa de entender, planejar, executar e verificar. Vamos ver como que isso se aplica à resolução de algoritmos. Então, no algoritmo, eu preciso fazer a interpretação do enunciado do problema das questões envolvidas. Eu preciso entender. A mesma coisa, tá? A etapa basicamente é a mesma. Na execução, estou pulando aqui que eu vou voltar, que a única etapa que muda para a gente é o planejamento. Na execução, eu simplesmente vou construir o algoritmo. A mesma coisa, executar. Em vez de executar, eu já estou especificando o que eu vou fazer na execução. Construir o algoritmo. Um algoritmo é simples. Na verificação, validar se aquilo está funcionando corretamente, validar se se aquela solução consegue atender o que eu preciso. É basicamente executar em uma ferramenta, em um interpretador, que garanta que aquilo esteja funcionando. Coloco as entradas que me foram dadas, verifico se a saída está como me foi solicitado. Mas o que muda um pouquinho para a gente é o planejamento, onde eu tenho uma etapa que não existe lá na solução de problema, que é a escolha da linguagem. Quando eu vou fazer um algoritmo, quando eu vou desenvolver um software, eu preciso escolher uma linguagem que eu vou usar para descrever esse software. Aqui, como a gente viu naquele exemplo do MDC, ele está usando um tipo de linguagem que a gente chama de natural. A gente vai discutir um pouquinho melhor essa linguagem nas próximas aulas. Mas existem várias linguagens. Linguagem de desenvolvimento, linguagem de programação, linguagens algorítmicas, linguagens gráficas. A gente vai ver isso. Quais são essas linguagens? E dependendo do problema, dependendo da aplicação, eu posso usar linguagens diferentes para especificar aquele algoritmo. É muito importante que eu entenda e que eu visualize e escolha a linguagem correta para aquela aplicação, para as ferramentas que eu tenho, para a lógica existente na linguagem, para quem vai ler, para quem vai utilizar aquela linguagem. É muito importante esse passo. E estruturar a solução. Estruturar a solução, aí é basicamente o mesmo planejar lá do Polya. Então, no algoritmo é muito parecido, por isso que eu estou sugerindo a resolução de problema de Polya, porque ela é bem próxima do que é necessário para um algoritmo. Você vê que os passos, só o planejamento que tem um passo a mais. O restante são os mesmos passos, basicamente. Então, a gente pode pegar essas regras, essa ferramenta de resolução de problemas e aplicá-la diretamente, de forma bem eficaz, bem simples. Tá? E aí, a gente entra na questão da lógica de programação. A gente viu o que é lógica, a gente tem a lógica de programação e a gente tem o programa. São 3 conceitos importantes que a gente precisa diferenciar um pouquinho. A gente viu que a lógica em si, ela é uma questão filosófica. Vem lá da filosofia, de utilizar conceitos, utilizar regras, ferramentas para resolver problemas. A lógica de programação é a aplicação dos conceitos, das práticas, da lógica que a gente viu lá atrás, das ferramentas, dessa ferramenta que a gente viu aqui, de resolução de problemas, dividida em 5 passos bonitinhos, utilizando as linguagens de programação. Então, a minha lógica de programação, basicamente, é resolver o problema, executar, fazer a etapa de execução de problema, utilizando uma linguagem de programação, para desenvolver aquele algoritmo ou aquela solução que nós planejamos na etapa de planejamento. Respeitando algumas regras, geralmente matemáticas, vocês vão ver no desenvolver da nossa disciplina, que a gente utiliza muitos conceitos que são matemáticos, muitas relações matemáticas
e lógicas, operadores, vamos ver nas próximas aulas, matemáticos, lógicos, comparadores e tudo mais, que são muito importantes e que enriquecem muito as nossas soluções, tá? E são essenciais para que a gente consiga obter os resultados. Vocês vão ver que as ferramentas e as técnicas e as linguagens, os comandos são poucos e simples, e o que vai variar é a combinação entre eles. Sempre essa combinação é uma combinação matemática, puramente matemática. Aplicada pelos programadores, nesse caso nós, vocês que são os programadores, durante o processo de construção de software. Então, a lógica de programação não é nada mais do que aplicar aqueles conceitos de lógica, mais matemática do que filosófica, para construção de software. Então, eu pego todas aquelas ferramentas e aplico elas na construção de software. E o conceito de programa. O conceito de programa é um algoritmo escrito e codificado, ou codificado, tá? Ou escrito, né? Ou codificado, tanto faz, utilizando uma linguagem de programação. Então, quando eu utilizo aquela lógica de programação e executo meu programa, eu gero um programa. Ele é composto de um conjunto de entradas que são processadas em suas saídas resultantes. Então, o programa é o resultado do que a gente quer fazer. A gente está usando, os algoritmos são uma forma abstrata de resolver problemas, de aplicar lógica para criar um programa. Aqui na nossa disciplina a gente já vai conseguir criar programas, mas programas simples, com soluções bem simplificadas. Nas outras disciplinas de desenvolvimento de softwares, que vão vir nos cursos, ao decorrer dos cursos, vocês vão aprender mais detalhes, mais ferramentas, mais técnicas para isso. Aqui nós vamos utilizar linguagens mais simples, linguagens básicas. Vamos ver o conceito utilizando uma linguagem de programação mesmo, mas vamos focar mais nas linguagens algorítmicas, para que vocês consigam organizar, estruturar o seu pensamento, a sua solução de problema para fazer um programa. Então, basicamente, a gente vai aprender quais são as principais ferramentas, quais são os principais comandos que estão presentes em quase todas as linguagens de programação que são utilizados, que são combinados de formas diferentes, com organizações diferentes, para resolver um problema. A gente vai, no decorrer da nossa disciplina, pegar todas aquelas etapas, aquela etapa de identificação, de estruturar, de tentar entender como resolver um problema. E a principal que nós vamos gastar mais tempo é a etapa de planejamento, de identificar, tentar entender como que eu vou combinar os comandos, como eu vou combinar as regras da lógica de programação para utilizar, para aplicar todas as ferramentas que nós temos, todos os conceitos, todos os comandos para resolver os problemas que são os programas, que são a solução, que é a criação dos programas para rodar em qualquer computador. A gente vai passar por linguagens algoritmos, por pseudolinguagens, por linguagens de programação propriamente dita, como o C++. E no final da nossa disciplina, vocês vão ter o prazer de ver alguns programinhas rodando. Como eu falei, programinhas mais simples, programinhas sem tantas complexidades, mas vamos conseguir estruturar todo o nosso pensamento, todo o nosso esforço para conseguir de forma efetiva. Então, essa disciplina não é de desenvolvimento, mas sim de aprender como organizar o nosso pensamento para o objetivo principal, que é o desenvolvimento dos nossos programas, que é o processamento e a geração das saídas resultantes para o cliente, para o usuário final, para o usuário do computador, para o usuário das soluções, sejam no decorrer da sua vida, que serão seus clientes, serão seus patrões, serão seus amigos, ou para você mesmo aplicar isso. Okay? A gente vai, no decorrer dessa disciplina, ver várias palavras, vários conceitos um pouquinho diferentes que serão explicados. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer dificuldade, fiquem tranquilos que elas serão explicadas com detalhes durante a disciplina. Ok? Muito obrigado e até a próxima.
Vamos resolver agora uma atividade para exemplificar os conceitos vistos na aula número 1. Vejam esse problema. Um fabricante produz bolas maciças em 2 tamanhos, mas dispõe de um único modelo de caixa. Para transportá-las. Felizmente, essa caixa acondiciona perfeitamente uma bola grande. Uma bola grande, ou 216 bolas pequenas. Okay? Tem algumas informações importantes. Sabendo que, independente do tamanho, as bolas são feitas do mesmo material, que é a caixa de bolas que pesará. Qual caixa de bolas que pesará mais? Vamos organizar usando aquelas técnicas que nós vimos durante a aula 1. Primeiro, o que o problema pede e qual sua incógnita? Vamos compreender o nosso problema. Então, qual das caixas pesará mais? Isso é o que ele pede. Com a bola grande ou com as 216 bolas pequenas? Esse é o nosso problema. É isso que eu quero responder. É isso que é a incógnita do meu problema. Lembra lá da resolução de Polya? Esse é o primeiro ponto. E vou identificar meus dados. Quais são os dados? Dado que eu tenho que uma bola grande é acondicionada perfeitamente numa caixa, 216 bolas pequenas são acondicionadas perfeitamente na caixa. Então, uma bola grande é equivalente a 216 pequenas. E as bolas são maciças e do mesmo material. Eles têm o mesmo material, não tem diferença nenhuma, densidade, nada disso. Lembra que eu falei com vocês? Sempre que possível desenha, escreve, anota, sempre facilita a visualização. A gente consegue representar isso numa imagem. Então, tem aqui uma caixa com a bola grande ou a mesma caixa, com 216 bolas pequenas. E o que a gente quer saber é se, como elas são de mesmo material, se os espaços em brancos que eu tenho aqui, ou os espaços maciços que eu tenho, são iguais aos espaços maciços ou os espaços em brancos que eu tenho na outra caixa. E aí eu vou para a segunda etapa, eu vou elaborar um plano. Como que eu vou resolver isso? Tá? Então eu vou começar a organizar minhas informações. Se eu tenho a aresta da caixa, quero saber qual é o volume da caixa, eu quero comparar os volumes que tem ali, quero comparar as informações das duas da caixa com as bolas grandes e com as bolas pequenas. Com a bola grande e com as bolas pequenas. Vou pegar algumas informações, vou chamar de A a aresta da caixa, de R o raio da bola grande e R o raio da bola pequena. Então eu tenho uma relação, eu sei que a caixa, o tamanho da caixa, é igual a 2 vezes o R, que é o diâmetro da bola grande, ou 2 vezes 6 vezes o diâmetro da bola pequena. Vou voltar aqui rapidamente só para vocês entenderem melhor. Então eu tenho que o diâmetro da bola vai de um lado ao outro, já que ela cabe certinha, ou eu tenho o diâmetro de 6 bolas pequenas, também vai de um lado ao outro da caixa. Foi isso que eu escrevi ali. Então já estou organizando o meu pensamento. Aí eu tenho 3 formas. Sabendo isso, eu tenho 3 formas diferentes de resolver. A primeira, eu posso utilizar proporções para resolver. Eu posso ver qual a proporção de uma do tamanho da outra, relacionar as proporções de volume, de tudo mais, dos sólidos, do tamanho dos objetos, usando matemática. Posso simplesmente calcular o volume de uma e de outra e comparar. Ou posso fazer por semelhança de formas. Usar semelhança da matemática para calcular. A mais simples aqui para a gente é calculando esse volume. Então eu vou resolver esse problema, vou escolher essa e vou usar essa técnica. Entenderam? Viram? Planejei o meu problema. Entendi o problema aqui, anotei, organizei, vi o que eu tinha de informação ali que era relevante, que é a área, os espaços, e vi quais são as formas diferentes que eu tenho para resolver o problema. Agora eu vou resolver. Agora ficou fácil. Então eu vou lá, executar. Tenho lá que é o volume de uma esfera grande, 4 sobre 3 πr ao cubo, e sei que o R ao cubo é igual a 6, o R grande é igual a 6R pequeno, vou desenvolver isso matematicamente e vou chegar que 216, que o volume da esfera grande é igual a 216 o volume da esfera pequena. Exatamente a proporção que eu quero, exatamente a quantidade de bolas que eu quero. Então eu consigo chegar à solução que o volume ou o peso da caixa com uma bola é igualzinho ao peso da caixa com 216 bolas, já que elas têm o mesmo volume, elas são feitas do mesmo material e todas são maciças. O volume é igual, o peso vai ser o mesmo, já que elas são iguais, a densidade é a mesma. Para a gente revisar o nosso problema, posso revisar todos os argumentos, as manipulações matemáticas que eu fiz, algébricas, para ver se eu não errei, não tive nenhum detalhe.
poderíamos verificar a solução usando as outras formas de resolver e posso validar o meu resultado, verificando se está correto. É isso a nossa solução. Viram como é simples? Muito obrigado.